Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Estou com uma presença ilustre hoje. Viemos aqui pra gente contar um pouquinho da nossa história. Porque são 12 anos, mas a gente vai tentar fazer um resumidão aí pra vocês, tá? E assim, a gente se conheceu no Colégio Amapáense, né? E segundo ele, a gente se conheceu lá no Guanabara. Foi, Eu não lembro. A gente estudou na mesma turma. Me julguem. A gente estudou na mesma turma, só que eu lembro de ti, a gente jogava xadrez e tudo mais. E a gente, tem fotos da turma inteira, né? E, ela não lembra de mim, mas eu lembro dela. Não lembro, gente. E, eu peço mil desculpas toda vez que a gente fala disso, mas eu não lembro. E, a gente se conhece desde, sei lá, nessa época eu tava na terceira, eu tinha 8, 9 anos nesse período. E eu conheci ela nesse período, só que ela não lembra de mim, não lembro dela. Infelizmente. Mas aí eu lembro dele quando a gente se conheceu lá em 2010, acho que foi 2010, né? Foi 2010 para início de 2010. Foi quando eu estudava no CA, né, no Colégio Amapáense, e eu estudava de manhã. E eu estava no segundo ano já, estava desde o primeiro, e ele passou para minha turma para amanhã, na metade do semestre. Foi na metade do semestre. Segundo semestre, na verdade. Foi. Aí eu estudava à tarde, eu não estava me adaptando à turma, não gostei do horário, aí eu passei para amanhã. E aí foi que a gente se conheceu no segundo ano. Foi a primeira pessoa com quem falou com ele. Foi a primeira pessoa que falou comigo. E aí, a gente tinha uma relação só de amizade, assim, Nesse primeiro tempo, aí, nesse primeiro semestre que ele se mudou pra minha turma, a gente só se falava, se conhecia ali e tudo, mas nada assim da gente se aproximar muito. A gente não se aproximou tanto. A gente, era amizade ali, oi, brincava e tudo mais, mas nada muito próximo, assim, né? Era. E aí a gente passou esse primeiro ano assim, no terceiro, quando eu passei pro terceiro ano, a gente começou a se aproximar mais, né? Começou a conversar. Eu lembro do Ítalo. Foi, né? O Ítalo chegava pra mim dizer assim mesmo. O Ítalo é um amigo dele que acabou se tornando meu amigo também, né? Um amigo em comum. E aí ele chegava a dizer assim mesmo pra mim: por favor, fica com ele é muito legal, ele gosta de ti. Eu lembro disso até hoje. E aí, depois disso a gente foi se aproximando mais, entendeu? A gente começou a a gente fez um trabalho junto. Vários trabalhos, tem até trabalho com escrita errada, porque a gente se distraía quando a gente estava conversando e eu acabava escrevendo errado algumas palavras, inclusive eram palavras exercício. E eu escrevi exercismo. Eu escrevi resolução. E ele escreveu resolução numa outra. Era resolução, eu escrevi resolução. Mas enfim, a gente tinha muita coisa assim. A gente conversava por mensagens na sala, a gente chamava de MSN, MSN de papel. A gente escrevia pro outro, ficava conversando, a gente escrevia assim a mensagem, amassava e jogava, né, pro outro. A gente ficava conversando a manhã todinha, né, era muito legal. E também nessa época eu lembro também que depois que a gente começou a se aproximar, a gente começou a fazer trabalhos da escola. Foi que eu briguei com uma professora por causa dele. Eu disse assim mesmo, ela é professora de inglês. Professora, por favor, me desculpe nesse dia. Ela disse assim: bora formar dupla pra fazer trabalho. E ele tava na quadra ainda, eu tinha subido, ele tava na quadra. A gente tinha saído da educação física. Eu me escondia do professor na época, então eu não fazia nem exercício, só colocava meu nome na chamada e me escondia. Aí, me julguem. Hoje em dia eu sou formada em educação física. Tá vendo? Tá vendo? É o carro, Paguei. Aí ele tava na quadra e eu subi pra fazer o trabalho, né, pra fazer prova. Todo mundo formou dupla e sobrou eu e mais um colega, só que tinha mais uns colegas embaixo, lá na quadra ainda. E ele era um deles que tava na quadra. Eu peguei, bati o pé e disse: não, eu não vou formar dupla com o Adailson, não vou. Eu vou esperar o William. Aí todo mundo na sala que tava lá que me olhou pra mim e disse: Aí eu, meu Deus. E eu esperei, ele subiu, esperei ele pra ele fazer trabalho comigo. Inclusive eu tenho uma caixinha aqui de coisas, né, que eu guardo, acho que desde 2007, 2008, uma caixinha que tem várias coisas assim,
E nessa caixinha tem essa prova. Tem uma prova que a gente fez, eu acredito que seja essa. Provavelmente. E tem a data. Poxa, eu nem tenho ela aqui, mas eu tenho ela com a data. Tá naquela caixa que tá guardada lá em cima. E o Ben tá dormindo no quarto, nem dá pra Não dá pra pegar. Mas eu tenho uma prova que a gente fez com a data, que tá o meu nome e o teu. Lá nessa prova, acho que foi lá pra volta de 2011, 2012 que a gente fez. Eu acho que foi dessa prova. Aí eu peguei a prova e guardei. Como a gente, depois de um tempo, começou a namorar, eu peguei a prova e guardei, porque eu sabia que depois de um tempo a gente ia lembrar disso. Sim, com certeza. E tipo, hoje, caramba, já vai fazer 12 anos, né? Que a gente tá assim. A gente tava contando errado. Todos esses anos a gente contava errado. A gente achava que a gente ia fazer 11 anos. Que a gente tinha 10 e ia fazer 11 anos junto. Mas não, a gente tem 11 e vai fazer 12. 12. A gente contava errado. Sim. Todo esse tempo. Aí daí a gente não sabia, né, que um gostava do outro. A gente conversava pelo MSN e tudo mais. E ele chegava na quadra pra mim e dizia assim mesmo, mas me diz aí quem tu gosta, tá aqui do teu lado? Eu disse, meu Deus, esse menino quer saber de qualquer jeito. O cara não tinha nem jeito pra fazer o pedido, olha só. E olha só, aí a gente não sabia que um gostava do outro. A gente meio que... Talvez a gente já tivesse entendido, mas a gente não queria acreditar, né? A gente acabou não falando um pro outro. Olha só isso. E foi através de amigos do Afonso, da minha irmã e de uma outra amiga que a gente tinha em comum, que hoje em dia a gente não tem tanto contato mais como antes, né? Mas foi através deles que a gente acabou descobrindo que um gostava do outro. Aí foi quando veio o bendito do pedido. A gente começou a se aproximar, se conhecer e tudo mais, né? Ele foi lá no lugar onde eu fazia balé na época, que era a antiga Uva, e tinha uma escola também, que eu não me lembro qual é o nome da escola. Atual, lembrei. Atual, era lá, eu fazia balé lá na época. Foi, aí eu lembro que a gente tinha muita coisa em comum, né? Quando a gente se aproximou, a gente escutava as mesmas músicas, gostava das mesmas coisas. A gente sempre foi envolvido com arte, então a gente sempre gostou de muita coisa assim juntos e tal, então a gente sempre... Eu lembro que ia nas tuas apresentações de balé, era bem legal naquela época. Várias vezes a gente foi no teatro lá marcar palco. Foi. Fazer as coisas, eu ficava lá abestalhado olhando assim. E eu sempre procurei, sabe, uma pessoa que gostasse das mesmas coisas que eu. Eu sempre quis encontrar uma pessoa que não se importasse de pegar um lanche, comprar um pastel, um refrigerante, um suco, se sentar comigo no chão lá do colégio e comer. E eu nunca tinha encontrado uma pessoa assim. Foi quando eu conheci este bendito ser que fez isso comigo. E tipo assim, foi um período muito legal da nossa vida, assim, que a gente começou a se conhecer mais. Foi. E a partir depois que a gente se conheceu e tudo mais, a gente já tava... A gente que fazia quase um mês, mais ou menos, né? E aí eu descobri que eu tive que ir para outra cidade. Foi. Porque meu pai precisava trabalhar para esse outro lugar, para essa outra cidade. E a gente teve que escolher se a gente ia manter nosso namoro, se a gente ia separar e tudo mais. A gente gostava tanto um do outro que a gente preferiu ficar juntos. Mesmo à distância, a gente ligava e tudo mais, todo dia. Todo dia a gente se falava, por horas. E aquilo era tão bom que dava até uma tristeza, às vezes, de ter que desligar. Eu lembro, a gente ligava umas 9 horas da noite, assim, todo dia. A gente até 10, 1 da manhã. Aí, nessa época, eu gostava muita música, é a época da sofrência, né? Me ligava porre. Ana, eu te amo. Aí eu escutava muito Ryan nessa época, era louco, cara. Me ligava. A gente tem uma música que até hoje a gente considera como nossa, né? Que é como se fosse um marco pra gente. Que é aquela do Coldplay, né? In My Place. Que a gente acabou escutando juntos na época que tava tendo... foi no Rock in Rio? Não, foi só um professor chegou lá, que ele gostou vários sons, aí ele colocou lá e começou a tocar e não sei quem... Ah, foi. Eu tava confundindo com aquele outra coisa que tu tava me ligando disso pra me colocar no negócio do Rock in Rio, que tava passando coisinha, e eu acabei confundindo, pensando que era nesse dia. Foi, aí tocou, tipo, a gente tem vários singles, né? Inclusive a gente... Tipo, que marca cada época da nossa história. Tem, tipo, The Steelers, né, que a gente escutava muito nessa época, a gente foi quando a gente começou a fazer aquelas camisas. Foi a gente fazer camisa pra vender. Camisa bottom. Eu ainda tenho bottoms guardados.
Tinha muito evento assim, a gente fazia pra vender, era bem legal. E só pra constar, a gente começou a namorar no dia 6 de junho de 2011 e a gente achava que era um ano depois, foi por isso que a gente confundiu os tempos todinho aí. Mas depois a gente ficou um tempo juntos, passou um ano separado, depois eu voltei pra Macapá e aí a partir daí a gente tinha perdido vários laços, foi né? Quando a gente tentou reatar. Reatar. Os laços que a gente fala, tipo assim, estar presencialmente com a pessoa, né? Mesmo. Casal, né? Porque a gente, apesar da gente se falar todos os dias, a gente ter aquela comunicação de conversar e tudo mais, era só por telefone, né? Então não tinha o presencial ali pra gente saber. A gente perdeu muito, assim, tipo assim, rolava muito a timidez, assim, apesar de ser uma pessoa muito brincalhona, assim, e tal, só que no início era muito tímido mesmo, assim. A gente não conseguia se soltar tão bem no início, demorou um tempinho, mas a gente conseguiu. Aí depois foi rolando, a gente foi conseguindo criar esses laços de novo, né, laços afetivos. E aí, depois disso, a gente se formou, ela formou aqui em Macapá, no ensino médio, está falando, e eu terminei o ensino médio lá em Monte Dourado, que é a cidade que eu mudei. E depois que a gente se formou, eu voltei para Macapá e aí eu fui iniciar a faculdade. Foi estudando na mesma faculdade, na Bendita Fama, nós éramos famosos. E aí a gente passou esse período, claro que vocês devem saber, né, que rolou muita coisa no período, são 5 anos e meio de faculdade. Muita coisa. Muita coisa. E quando ele se formou, no dia que ele se formou, ele me pediu em casamento. E eu tava ajeitando, né, arrumando a festa dele e tudo mais. E esse safado, ele me ignorou. Depois que eu arrumei tudo, ele me ignorou. Ele agradeceu todo mundo. Eu fiquei chateada, porque ele agradeceu todo mundo e esqueceu de mim. Aí foi quando ele e a minha irmã estavam tramando, junto com a minha mãe, que era pra ele fazer o pedido de casamento pra mim. Eu tava pra ter um treco, achando que ele não ia me agradecer nem nada, não ia falar comigo. Não era pra todo mundo, não, era comigo. Tava chateada que ele não teve a coragem de vir falar comigo. Aí, tipo... Opa, vizinho. Aí, o que rolou também, quando eu fui te pedir em casamento, tipo, foi a minha formatura. Foi. Depois da formatura... No dia seguinte, era o teu aniversário. Era o meu aniversário. E depois que eu terminei de sair da faculdade, já tinha uma entrevista de emprego, que foi que eu passei um período nessa empresa trabalhando como fisioterapeuta. Então, tipo, eu terminei a faculdade e já estava ali dentro de uma clínica já trabalhando. Então, já fui direto, sabe? Então, foi muito legal esse período aí, que a gente teve muita mudança, sabe? E depois disso... a gente passou por outros momentos. Foi até o momento que a gente resolveu morar junto. E foi quando eu passei a morar com ele depois de 7 anos, 7, 8 anos, dependendo aí da forma como a gente estava fazendo a contagem, né? Dentro desse período, entre 7 e 8 anos juntos, já que eu fui morar com ele. Eu fui morar com ele na casa da mãe dele ainda, né? A gente estipulou um período de 1 ano. Dentro de 1 ano a gente se mudou daqui. E foi certinho, dito certo. 1 ano a gente se mudou. Foi logo depois da formatura dele e tudo mais. E a gente se mudou pra uma casa no Renascer. Foi tipo, quando a gente fez essa mudança foi muito louco. A gente carregou. Nossa, a gente tinha um carro, né? Que a gente chama de. A gente ainda tem. Né, o besourinho. Que a gente chama de besourinho pra ele. É um Ford Ka. E a gente pegou e fez a mudança dele. Então, era um carro de duas portas. Então, a mudança praticamente foi toda, né? A mudança. Foi toda. A gente levou cama, a gente levou mesa. A gente levou cama, mesa. Fogão. Mas o fogão foi já um tempo depois. Porque quando a gente mudou, nosso fogão era uma cafeteira emprestada da minha mãe. Então, a gente esquentava água pra fazer miojo. A gente esquentava água pra fazer miojo e comia a comida pronta. Então a gente não. E a geladeira. A geladeira era uma cuba. Uma cuba de isopor. Era de 10 litros, 6 litros. É pequena. Todo dia tinha que trocar o gelo. E aí a gente fazia isso, só que tipo assim, a gente não fazia nada, nunca a gente não saiba cozinhar, né? A gente sempre soube, eu e ela fazer tudo. Só que a gente não tinha ainda fogão pra fazer, cozinhar, entendeu? Então tinha que ser tudo pronto. Aí eu sei que a gente trabalhava, ela também trabalhava. Que apertou. E aí foi o ano que apertou, já a gente tá falando de 2020, né? Que quando veio a pandemia, acabou tendo um apagão aqui em Macapá, pra quem não sabe, né? Aconteceu o apagão. E nesse ano de 2020 foi quando eu engravidei. Quando
veio benzinho pro forno. E aí, a partir desse período, foi muito conturbado, muita coisa aconteceu justamente por isolamento social, questão de trabalho, tudo na foi época, muito... eu ainda estava em formação. Pra quem não sabe, eu sou formada em Educação Física, né? Sou bacharel, paguei pela língua, me escondi do professor de Educação Física, hoje em dia sou formada na área. E a gente trabalhava, eu trabalhava numa academia, né? Que era ali na Orla. E de lá a gente acabou tendo que fechar tudo, porque não podia ter atividade, contato físico e tudo mais. E o que a gente passava ali era treinamento funcional, então não poderia. E foi quando eu comecei a ficar em casa, a gravidez foi conturbada, vai ficar para um outro vídeo, eu vou contar sobre a gravidez e um relato de parto. Vou explicar tudo direitinho como aconteceu. Mas foi quando ficou tudo conturbado, tudo muito enrolado, foi umas situações muito difíceis pra gente. Se passar, né? Eu lembro que também, eu lembro que eu ia trabalhar, como eu sou fisioterapeuta, eu ficava praticamente na linha de frente da clínica, né? Então me tornei responsável clínico e ficava o tempo todo trabalhando e tudo mais. Então foi pelo que a Ana ficou muito sozinha em casa, então foi bem assim, tudo foi muita coisa para digerir ao mesmo tempo. Parece que passou tanta coisa que, como se a gente não tivesse vivido tudo aquilo, foi muito enrolado. Eu falo que 2020 foi um ano que não contou, né? Porque... A gente se mudou, só que já começou logo a pandemia, começou logo tudo. Eu grávida, enjoei da casa, não parava de vomitar, não conseguia alimentar, né? E aí veio o apagão. Do apagão a gente acabou se mudando de lá do Renascer pro Perpétuo Socorro, em 2020. Foi de 2020 para 2021. Foi porque a gente estava preocupado com a questão da gravidez e foi a melhor coisa que a gente fez. Foi, porque a gente morou num apartamento embaixo do apartamento da minha mãe. Para ficar mais próximo, né? Que foi essencial pra gente no primeiro ano do Benjamin, nos primeiros meses. Foi essencial pra gente a presença dela, ela me ajudou muito. Mãe, te amo, obrigada. E aí já estava se aproximando da gravidez, a gente falou, poxa, vamos para próximo da tua mãe, porque vai ter o parto e tudo mais. E como eu tô trabalhando e tudo mais, você vai precisar de ajuda, e eu vou estar em casa ao mesmo tempo, mas você precisa de ajuda também. E foi que rolou, né? Rolou o que rolou, a gente vai explicar no outro vídeo. Vou explicar direitinho no outro vídeo que foi que aconteceu. Mas foi o período que a gente ficou lá, o Benzinho nasceu, depois de tudo que aconteceu, a gente foi e mudou aqui para uma casa no jardim. Foi quando ele começou a dar os primeiros passos e a gente tomava banho de... Olha, desde que a gente se mudou para lá, pro jardim, a gente não tomava banho quase no chuveiro dos banheiros. Por quê? A gente se divertia tomando banho de biqueira. Cara, de torneirinha, no lado de casa. E, cara, essa casa tinha 3 banheiros. A gente tomava banho de torneira lá fora. Pra vocês terem uma ideia. Era mais divertido. Então, tipo, a gente aproveitava bastante. Né? Tipo, bastante mesmo. Isso quando faltava água, dava problema na bomba. Quando faltava água da caída, a gente tomava banho lá na frente no poço. Um poço aí era muito engraçado, foi muito legal esse período também. A gente tinha uma piscininha. A gente tinha uma piscininha que meu pai tinha me dado, né? Dado pro meu filho, né? Pro Benjamin, nosso filho, aí a gente pegava e montava lá a piscininha e ensinava ele a andar e tomava banho e tudo mais. Quando ele começou a estimular para andar e deu os primeiros passinhos lá. Muito legal esse período lá, foi muito legal mesmo. Foi muito bom. Aí foi quando a gente decidiu mudar pra cá. Porque lá a gente pensava muito espaço, lá na casa era muito grande, dava pra fazer uma festa uma festa junina lá. Tanto que rolou o aniversário do Benjamin lá. O aniversário do primeiro aninho dele foi lá, que era muito grande. Então, tipo, éramos só nós 3, tipo, tinha muito espaço na casa, só que a gente não conseguia aproveitar tudo, entende? E aí a gente decidiu se mudar para um local onde a gente conseguisse aproveitar mais o espaço. E foi quando a gente veio pra cá. Aqui no Infraero 2 agora, né? Que voltamos para as raízes. A gente começou a morar aqui, ele morou mais tempo do que eu. Aí voltamos pra cá. E agora a gente tá aqui num apartamento. Inclusive vou fazer um vídeo de tour. Vai ficar pra um vídeo aí. Vou fazer um tour na casa toda. Desde aqui da entrada, no meu cantinho das plantas ali. Sou a velha das plantas. E é isso. Um pouquinho da nossa história resumida, né? Contando bem resumidão mesmo, porque pra quem vai fazer 12 anos juntos e achava que era 11, né? É muita coisa. Muita coisa Tem mesmo. muito rolê aí que dariam
Um livro, né? Com certeza. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, vão lá no meu Instagram, manda lá no meu direct, que eu respondo por lá, eu respondo por aqui por vídeo. Acompanha lá no TikTok também, que a gente tá sempre por lá, principalmente o Benzinho, rolando altas travessuras comigo, que ele apronta direto lá no Instagram. Então, nos stories, se vocês viciarem, não tem problema não, tá? Segue lá, @CrisSouzaA, tanto lá no Instagram quanto no TikTok, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Se inscreve no canal, deixa aquele like pra ajudar a gente. Compartilha para outras pessoas, para quem você quer falar um pouquinho da gente, quer mostrar uma coisa diferente, compartilha aí. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também para ajudar. Faz essa força aí pra gente, tá? Obrigada. Tchau! Tchau!